E para quem não me conhece, está chegando hoje, eu sou Renata Valho e eu estou aqui para falar para vocês que vocês podem aprender a costura criativa e ainda mais faturar mais de R$ 2.000 de renda com ela. Maria das Graças, bem-vinda. Boa noite, querida. Tá aqui desde o comecinho, né? Participando das aulas, super assídua, entrou na comunidade, diz que está aprendendo muito com as aulas, eu fico super feliz com isso. Esse é o intuito, fazer vocês aprenderem coisas novas, tá bom? Então, olha só, na aula de hoje eu vou falar de um assunto que, para mim, é o assunto mais gostoso. É o que eu gosto mais de falar. Se deixar, eu fico aqui um mês seguido só falando de estampas, de tecidos e de materiais que a gente usa nas peças para fazer a costura criativa, né? Mas o assunto aqui, tudo isso hoje voltado para vocês venderem mais, porque o nosso intuito é fazer o quê? Ter renda, né, com a costura criativa. A gente não está aqui também, né, gente? É muito gostoso a gente poder fazer as nossas peças, costurar, ficar feliz porque elas estão bonitas, vou dar de presente, a pessoa vai gostar. Mas a gente está aqui com foco nas pessoas que querem viver da costura criativa. Manu, querida, que bom que você está aqui, bem-vinda. Boa noite. E aí, pessoal, o que eu queria só dar um recadinho para vocês, né? Leila, bem-vinda, boa noite também. Então, gente, vamos lá para o assunto de hoje, ó. Falar de tecidos, estampas e materiais. Gente, tem tanta coisa disponível, tanta coisa que a gente pode tirar partido para fazer os nossos produtos, que às vezes eu sei que vocês ficam aí com muita coisa na cabeça, sem saber se compro esse tecido, se faço com aquele outro, que tipo de estampa vende mais, meu nicho é esse, será que esse tipo de estampa cai bem? E os produtos, eu sei que é um mar de confusão, né? De opção e aí fica perdida, né? Então eu trouxe aqui algumas coisas, porque não dá para numa aula só, em uma hora, eu falar sobre tudo, tá bom? Eu trouxe o que eu gosto de trabalhar, o que está no mercado em grande quantidade, de fácil acesso para vocês comprarem, e melhor de tudo, que tem boa aceitação dos clientes, né? Porque às vezes não adianta a gente adorar o negócio e aí tem ali 0,01% da população que gosta e que curte aquilo. Se não é vendável numa escala boa, é difícil de vender, aí talvez não valha a pena. Cozinha afetiva Jundiaí, bem-vinda, boa noite. Então, gente, vamos começar assim, falar de tecido, né? Porque é o nossa matéria-prima número um, que a gente mais compra, que a gente mais trabalha. E eu estou classificando aqui em dois tipos, tá bom? Queria só falar para vocês, quem aí já está por dentro da costura criativa, já ouviu falar de tecido natural e tecido sintético. Ah, Renata, o que é natural, o que é sintético? Natural são aqueles vindos de fibras naturais, que é o que a gente vulgarmente não, que a gente popularmente reconhece como tricoline, o 100% algodão. Tem outros também, mas para costura criativa não são tão usados, mas assim de nome que você possa conhecer, se você curte um pouquinho mais, tem o linho, tem a viscose, né? Mas a gente mesmo, quase 99% dos naturais trabalha com a tricoline. Os sintéticos, a gente trabalha, o que é sintético? Tudo aquilo obviamente que não é natural, mas você vai ter PVC, você tem nylon, você vai ter poliamida, muitas coisas, tá certo? Que tem hoje em dia aumentado muito no mercado, porque eles têm um baixo custo para você comprar, ele é muito prático, por ser sintético, você passa um paninho e ele já limpa, não precisa de uma lavagem, ele é impermeável em alguns casos, né? Por exemplo, essa aqui é uma bolsa térmica, então por dentro usei um nylon acoplado e ele é impermeável. Então, você colocar uma coisa aqui bem quente ou gelada e o alimento, sei lá, um copo, uma garrafinha sua, não passa pelo tecido, né? Imagina fazer essa bolsa térmica de tricoline. Né? Tricoline por dentro ia ficar encharcada, ia chupar água, ia passar para o lado de fora
e não ia dar certo. É uma bolsa onde a gente usa alimento, de repente vaza alguma coisa do alimento e também o tecido todo ia absorver, pode manchar. Então, nesses casos, a gente tem aderido e usado muito, mas os sintéticos estão roubando a cena de muitas coisas, né? Estão fazendo bolsas, necessários com sintético, ele não é difícil de costurar. Muita gente acha que é complicado, mas não é. Ai, tem uma mosquinha aqui voando. E o custo dele, e ele tem, as empresas estão fazendo estampas muito bonitas, cada vez mais opções, né? Então isso tem tornado o produto mais atraente também. No começo eram muito restritos e aí ficava uma coisa sem graça, mas hoje tem uma gama muito, muito grande. Então elas estão roubando aí o cenário de muita coisa, né? E aí vamos falar de estampa, então. Estampa é infinito, né? Você tem muitos tipos, mas o básico que a gente consegue classificar são as estampas digitais e as estampas rotativas. Renata do céu, o que é estampa rotativa? É aquela mais antigona que você conhece, tá bom? E que eu vou mostrar aqui uma delas. Rotativa, não sei se vocês já viram as máquinas, como é que fazem a impressão. É um rolo grande, o tecido passa ali, e aí eu tenho o desenho com as tintas, as cores, vai rolando, e daí ela fica pura, ela vai imprimindo no tecido, tá bom? O que é digital, Renata? Digital é quando você tem uma imagem que você produz num computador, num software, e aí você ali escolhe as cores e você manda imprimir. É uma impressora grandalhona que imprime no tecido. Gracinha, você. Ai, caiu e voltou. Tudo bem, tá aqui já. Bem-vinda, boa noite. Então, Vânia, boa noite. Então, como é que a gente identifica uma estampa digital de uma estampa rotativa? Geralmente, pelas cores, tá bom? Digitais têm cores muito vivas, as cores são bem fortes. Não é forte, você dizer assim, quando você olha na tela do computador, aquela cor que está ali, na hora que você imprimir, exatamente aquela que você vai ver na peça. Então, por exemplo, essa corujinha aqui é rotativa, tá bom? Ela não tem as características de um tecido digital. Deixa eu trazer um outro para cá que vocês vão entender bem o que eu estou falando. Olha só, né? Você tem as cores muito vivas e geralmente também pegar um tecido aqui sem usar para vocês verem, ele tem o avesso meio esbranquiçado. Então a gente consegue, peguei justo aqui não tem. Olha, vou pegar esse preto, vocês vão entender bem o que eu tô falando. Olha, o tecido é aqui e por dentro ele não tem a cor preta, né? Geralmente, por exemplo, esse xadrezinho simples, ele é igual dos dois lados, ele é rotativo, tá bom? Esse é um xadrez também, mas esse é digital. E aí você vê que o avesso dele é todo branco. A gente não consegue. Tem tecido liso, né? A gente sempre vê ele diferente. E o que acontece também, em muitos casos, ele tem um toque muito mais gostoso, porque tem também a questão ambiental, que é bem legal. Hoje em dia, as pessoas têm muito cliente ligado a questões sustentáveis, né, que dão importância para isso. Então, quando você oferece um produto com o tecido digital, a empresa que faz esse tecido, a fábrica, a confecção, ela está fazendo um processo interno, onde os pigmentos que vão nesses tecidos, eles são menos agressivos, eles são todos tratados dentro da fábrica, não vão parar nas águas dos rios, então também tem um motivo a mais aí para você agregar valor na sua peça. Então, o seu produto não faz tão mal ao ambiente quanto um tecido de estampa rotativa, tá bom? Mas eles não são mais como antigamente. Mesmo o rotativo tem hoje uma lei de proteção ambiental, onde eles são obrigados a tratarem essa água toda dentro das fábricas, tá? E aí vem muitos materiais de acabamento, né? O que é material de acabamento, Renata? Por exemplo, a gente tem o viés, né? Que é aí
o pavor de todo mundo, que eu tenho recebido na pesquisa, muita gente falando, não sei colocar viés, não consigo colocar viés, minha dificuldade é o viés. Então, o viés é esse aqui, né? Ele vem em rolinhos assim, né? Quando você compra o viés pronto, esse a gente chama viés de algodão, tem de outros acabamentos e tem um viés que é industrial, né? Para trabalhar em outras questões. Esse viés, a gente, por exemplo, esse aqui é um porta-máscaras que eu faço, que eu vendi muito nessa pandemia, então eu uso o viés para fazer esse acabamento em torno do plástico cristal, porque o plástico cristal é transparente, óbvio, e se a gente costura, fica aquela linha toda aparente, então a gente vem com o viés e faz o acabamento. Então, muitas peças têm acabamento em viés, tá? É um produto. Você tem um acabamento franja, quem gosta de usar franjas, eu gosto muito dos pompons. Eu uso pompons em cangas, em mantas, em almofada, em bolsa, em muitos produtos. Então, é um material de acabamento. Ele vem aqui, vamos dizer assim, dá uma graça para o produto, dá um ar diferente ao produto. Eu tenho, por exemplo, essa mantinha, muitas mantas eu uso pompom, e, por exemplo, uma manta de menino, eu não uso pompom. Mas aí, o que acontece? Eu acredito que o pompom valoriza muito a peça. Então, é um produto de acabamento, né? Se você for ver no armarinho, se você entrar numa loja, no armarinho online, você vê lá que ele está na seção de acabamentos. E aí, aqui, lógico que eu faço um acabamento bonito, um pesponto diferenciado, mas eu acredito que uma peça dessa com um pompom fica muito mais atrativo. E aí, isso enche os olhos do cliente, ele fica mais maravilhado. Então, é uma coisa que ajuda a agregar valor. Então, esses materiais que a gente vai usando nas nossas peças, eles têm esse intuito, né, de fazer um produto onde. Espera só um pouquinho, deixa eu me ajeitar aqui. São produtos que a gente vai usando para engrandecer, para fazer coisas mais elaboradas. O mais elaborado nem sempre é uma costura difícil, complexa. Muitas vezes é a forma, o conjunto dos materiais que a gente está trabalhando que vai criar o produto diferenciado para a gente poder vender mais. Tá certo? E aí, nós temos também materiais de forro, né? Lembra que eu mostrei lá a bolsa térmica com um material que fosse impermeável, que naquele caso era o justificável. A gente tem muitos outros forros, inclusive para bolsa, né, pessoal que é de nicho de bolsa, aí quem já trabalha sabe o que eu estou falando, você vai comprar, até ele é bem mais barato, e também a gente usa muito forro, tricoline de outras cores, ou com esses temas, né, poás, xadrez, listados, onde a estampa não é tão evidente assim, mas em outros casos, um forro pode sim ser um material mais bonito, mais evidente, não precisa ser uma estampa pequenininha, né? A gente vai trabalhando outras coisas. Então, olha só, aqui eu usei um tecido bacana, né? Para poder fazer. Agora é que eu vi que eu tenho um monte de coisa aqui dentro. Então, gente, a gente precisa ir olhando tudo que o mercado oferece para a gente tirar proveito desses materiais, né? E um material que eu amo de paixão, gosto muito de colocar nas minhas peças, são as ferragens. Ferragem é um elemento muito agregador de valor. Ah, Renata, por quê? Porque é o seguinte, vocês estão vendo essa bolsinha? Tem esse zíper, né? Você compra o zíper pronto lá, então o puxadorzinho dele vem aqui igual. Em outros casos, pode até ser um prateadinho, alguma coisa assim. Mas aí você vem numa necessaire. Então, vou até mostrar duas necessaires para vocês entenderem o que eu tô falando. Essa aqui também, né? É um zíper normal. Gostou da bolsa, Gracinha? Depois eu mostro ela direito. Também é um zíper vermelho com puxador normalzinho, vermelho igual. Aí eu venho e faço uma outra necessaire e eu coloco um puxador de zíper diferente. Ele metálico, esse aqui é ouro velho, poderia ser niquelado, poderia ser fosco. Então, vem como é diferente uma peça, onde você agrega valor com o uso de uma ferragem. Aí você fala, mas é só um zíper, sim, mas é só um zíper que faz essa diferenciação do produto, né? Aí você tem outros tipos de ferragem
que você vai usando. Então, por exemplo, essa bolsa, era essa que você falou, Gracinha? Acho que é, né? Você vem com uma alça, né? Aqui eu já vou aproveitar e falar de alça também, de couro, e quando você usa as ferragens, você poderia fazer o quê aqui? Poderia ser uma única alça vindo daqui até aqui, mas não. Aqui existe uma espécie de argola, né? Nesse caso, ela é retangular, e você tem os rebites, que é isso que prega ela aqui no tecido. Então, Mais para cá. Agora, aí. aqui. Então, os rebites estão aqui, mais abaixo também, uma outra argola, mais peça de couro, aqui, fixando. Então, você tem uma bolsa com outro visual. Você olha uma bolsa dessa, se você vai colocar à venda, você trabalhou mais para fazer. E a pessoa que enxerga um produto assim, ela vê que é mais bonito, mais elaborada. Eu não tenho nada contra a bolsa toda de tecido. Eu até faço muito, gosto muito e uso muito. Isabel Lima, bem-vinda, né? Uma bolsa de tecido. Mas dá para você ver a diferença entre as peças, né? Como você consegue agregar valor e até ocasiões diferentes onde você vai poder usar essas peças. E falando, né? Você tem aí não só as questões aqui, né? Mas olha só, o conjunto, então o puxador aqui do zíper também no couro, com os rebites. Ah, para que 2 zíperes? Ele é muito prático e ele também dá um charme ter mais de 2, porque você pode trazer a peça, o zíper aqui para o meio da peça. E aí é com esses detalhes pequenos, com peças pequenas. Quando a gente faz uma bolsa e usa alça de couro, aqui já é um niquelado, certo? Ai, aqui. Deixa eu levantar assim. Então, fica muito mais bacana. Também existe uma possibilidade, é um estilo da pessoa que vai gostar de usar isso. Mas, por exemplo, eu venho nessa bolsa e eu tenho uma alça de cadarço de algodão, né? Conseguem ver aí, né? Então, ela dá um outro visual, que é diferente de você ficar usando a alça sempre da bolsa com o mesmo tecido que a bolsa tem. Então, inclusive, você pode ganhar tempo quando você vem e coloca uma alça pronta numa bolsa dessa. Pode pagar mais caro por ela, mas você ganha agilidade e você cria um produto diferente com outro visual. Então tem que olhar tudo ao redor, né? E às vezes uma peça pode dar mais trabalho para fazer, mas não tem problema. Você vai mostrar e vai ter que demonstrar, mais do que mostrar, tá? Demonstrar esse produto para o seu cliente, para você mostrar e provar para ele por que que ele custa aquele preço que você colocou. Não é igual a uma outra, né? Tem muito mais estudo na composição dos materiais, tem um monte de bolso interno, tem outras coisas. Por exemplo, essa aqui tem um bolsinho aqui e tem outro deste lado. Mas este bolsinho não é só um bolsinho, ele é duplo, porque aqui tem um zíper que tem, então faz um bolso aqui e um outro bolso aqui. Então são coisas que vocês precisam entender como é que as pessoas tem um bolso interno para pôr o celular, tem aquele elastiquinho para pendurar a chave. Eu quero, pode compor, fazer uma necessaire no mesmo tecido para a pessoa deixar ali uns itens de higiene. Então, são coisas que vocês vão construir de acordo com o nicho que vocês trabalham e de acordo com a persona que você identificou, né? Isa, linda, valorizou mais as ferragens, exatamente, né? Então, gente, o que eu queria aqui contar um pouquinho para vocês, como é que eu cheguei nessa conclusão, né, de que eu precisava fazer esse tipo de coisa. Quando eu comecei a costurar, e aí eu já mostrei para vocês e mostro de novo, vocês vão ver nessa corujinha se repetir aqui diversas vezes, eu estava sempre trabalhando lá com aquele composê, né? O principal composê ali fazendo parecido, o zíper sempre igual,
e essas peças com esses tipos de estampa, sempre muita, muita, muita tricoline. E aí, o que que eu usava? Manta, né? Aqui é manta R1, aqui também é manta R1, e o meu cestinho, que é de entretela. Então, eu usava 3 materiais, tricoline, manta e entretela. Não usava outra coisa. E aí comecei a fazer, achava o máximo. Aí chegou uma época que eu comecei a falar assim, poxa vida, tô achando essas coisas meio sem graça. Tá tudo com o mesmo jeito, a estampa muda, a cor muda, mas tá faltando alguma coisa nisso tudo. Então eu achava assim meio chatinho, queria um ziriguidum ali, sabe? Uma coisinha que fizesse uau, que coisa linda. E aí eu comecei também nessa época, foi quando eu realmente abri o ateliê e comecei a vender as peças. No começo, né, nunca tinha vendido nada. Vendi, para mim, foi uma quantidade não muito grande, mas para mim já era o máximo, estava vendendo bem, né? E aí deu um tempo e começou a ter queda. Uma vendia aqui, outra vendia ali, e aí eu falei, caramba, o que está acontecendo, né? Então, comecei a olhar que eu precisava de alguns elementos que fizessem as minhas peças ficarem mais atrativas, porque algumas era uma modelagem que não era lá tão ok assim. Mas outras eu falava, poxa, a peça é bonita, tem um tamanho bom, é útil, né? Você vai usar uma bolsa de um tamanho X tal lá que tá legal. Mas depois eu comecei a ver que tinha coisas que eu poderia mudar. E foi aí que eu comecei a olhar, né, e fazer pesquisas do que eu poderia colocar nas minhas coisas. E aí eu fui ver o que é que eu gostava. Eu queria fazer coisas que eu me sentisse bem. Eu não queria só fazer uma coisa que X fulano vende bem pra caramba, e então se ele vende, eu vou fazer também, porque eu vou vender também. Não era bem assim. Mas ao mesmo tempo, eu também via que tinha muita concorrente minha que estava fazendo coisa mais feia do que eu ainda. Então eu falava assim: oh, eu não estou num caminho tão ruim assim. Fê Rodrigues, bem-vinda, boa noite. Então, eu entendia que essas coisas que eu estava fazendo mais ou menos assim, tinha muita gente fazendo igual. Mas eram pessoas que já estavam lá atrás, há muitos e muitos anos, trabalhando com esse tipo de produto, com esse tipo de visual de produto, e vendiam sim. E aí eu falei, bom, se elas já vendem, tá difícil concorrer com elas, eu também não estou super feliz com esse tipo de produto que eu estou fazendo, eu preciso entender o que está acontecendo. E foi uma época no mercado, lembra aquela crise lá de 2013, que um monte de gente ficou desempregado, aí todo mundo tinha um hobby e foi montar um negócio com esse hobby, né? Então, muita gente lá fazia sabão artesanal e começou a montar um negócio, tinha pessoas que gostavam de cozinhar e começaram a vender marmitinha, e óbvio, muita gente costurava e começou a montar um ateliê de costura criativa. E aí foi um boom, todo mundo foi fazer a mesma coisa na mesma época. E aí eu falei, não, agora eu tô entendendo por que tem tanta gente fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, e eu tenho que ser diferente, né? Se eu quero que tenha vendas, quero viver disso, eu preciso fazer algo que ninguém está fazendo. Então, foi aí que eu tive que encarar mais um motivo para fazer esses produtos com um grande apelo visual, que a cliente olhasse e falava, opa, isso aqui eu não vi em lugar nenhum, né? Então, qual é o grande benefício de vocês estarem estudando os tecidos, os tipos de estampa, os materiais que existem, de acabamento, de ferragens ou de forros, enfim. É exatamente valorizar a peça, criar algo que o seu cliente nunca viu, porque o cliente ele consome. Muitas vezes ele nem sabe que tem uma necessidade de um produto e é você que vai mostrar para ele que você faz, que você tem aquilo, né? Então, foi aí que eu comecei a ver o que eu gosto. Ah, eu gosto muito de muitas cores, né? Gosto de combinar as cores, gosto de combinar estampas. Isso, gente, é o meu estilo, tá bom? Vocês não precisam seguir exatamente o que eu tô falando. Cada um vai achar aí dentro do seu nicho as coisas que mais gosta de fazer. Sandra Nunes, bem-vinda, boa noite. Então, por exemplo, eu gosto de cores, eu gosto de peças com temas divertidos, né? Às vezes são personagens, às vezes são coisas escritas, depende, né? Da pessoa que está ali fazendo o design da estampa. E eu estou sempre em busca desses produtos. E tem uma parcela do público que gosta, que curte essas coisas. Então, eu uni o útil ao agradável, né? E sabe que uma vez
eu estava assistindo televisão e vi um artista falando, nem sei, acho que ele era um escritor, alguma coisa assim, e aí o entrevistador perguntou o que era arte, né? E ele explicou de uma maneira muito simples. Ele fala assim: a arte existe porque sem ela a vida é muito sem graça. E na hora, assim, eu peguei aquela frase para mim, porque eu falei, gente, é exatamente isso que eu penso. Por isso que eu gosto de colocar cor nas minhas coisas, porque cor traz vida, traz alegria. A gente que trabalha com costura criativa, que geralmente está em torno ali de acessório. Então, você faz bolsa, você faz necessaire, você faz uma mala, você pode fazer é, acessórios, bijuteria, chapéu, tantas coisas. Então, assim, são coisas que a gente usa no corpo, com a gente, que a gente tem aquele contato visual, ou coisas para casa, né, para decoração, para mesa. Então, a gente não é só uma peça útil, é uma coisa que faz bem aos olhos, né? Então, isso tudo, quando você tá lá num dia que você acorda meio de mau humor, meio chateada, meio não sei o quê, você pega uma bolsa com uma estampa linda e sai, vai trabalhar, nossa, até o seu humor muda. Então, era sempre isso que eu gostava de pensar. Então, quando eu caí nessas cores e comecei a observar coisas, o meu grande prazer tá na moda praia e nos acessórios de moda praia. Por isso que eu faço bastante, porque lá o colorido não tem limite. Você pode usar e abusar das cores, das misturas. Eu adoro praia, adoro sol, adoro calor, adoro mar. Então, trabalhar para mim com essas peças é uma grande diversão. Eu não sinto que estou trabalhando, não dá aquela coisa de olhar no relógio e falar assim, ai, não acaba, hoje o dia não passa, né? Tá difícil. Sabe aquela frase de escritório? Hoje dá meia-noite, mas não dá 6 horas? Então, assim, para mim não existe isso, porque eu achei o meu cantinho, o lugar e o assunto e o produto que me faz muito feliz, né? Paloma, bem-vinda, boa noite. Então, quando a gente, que eu queria chamar a atenção de vocês, que o que vocês estão fazendo aí, e quem ainda não está fazendo, mas que sabe que quer começar a costurar e quer montar o ateliê para ter renda extra, vocês são artistas, sim. Não precisa achar que artista é só o renomado, é só o de fama, é só aquele que é reconhecido, né? Você pode ser pequena, pode não ter muita projeção, mas o que você está fazendo é arte, tá bom? É uma arte expressão da cultura de um povo, e é isso que você está fazendo, né? Então, quando vocês estão querendo olhar o mercado e ver os nichos de atuação, vocês precisam enxergar alguma coisa que ninguém está fazendo. Não é inventar um produto diferente que tem um uso parecido com uma bolsa. Pode até ser, mas você pode usar a bolsa e dar uma nova roupagem para ela. Pode ser de material, pode ser de formato, pode ser de como é que ela abre e fecha, ela não usa zíper, não usa botão, é um outro material que está ali abrindo e fechando, e é isso que vai chamar a atenção do seu cliente, da sua persona, para o seu produto, que ele vai olhar e falar assim, caramba, gostei muito disso aqui, queria ter um desse. E aí esse ateliê, essa costureira criativa, sabe entender como é que eu penso, como é que eu enxergo as coisas. Você tá caindo aqui, ó. Então, o seu estilo pode ser o seu produto, pode ser o seu estilo, pode ser. Você pode estar em busca de um público diferente, que não é tão comum, que gosta de outras coisas. Então, precisa ter essa identidade. É só isso, porque se a gente ficar a vida inteira fazendo esse tipo de coisa, você vai vender, mas você vai vender limitadamente, entendeu? E aí o difícil é você querer fazer isso e mais outra coisa, que uma coisa não tem nexo com a outra. Daí é querer trabalhar com um monte de gente diferente, aí no fundo você não trabalha com ninguém, né? Por isso que a gente fala em procurar um grupo de pessoas melhor, né? Que esteja buscando as mesmas coisas. Então, como é que a gente faz tudo isso, né? Como é que a gente vai em busca dessas coisas? Precisa estar sempre atenta, sempre aberta a novidades, a pesquisar, saber o que o mercado está oferecendo, né? E eu falei da minha alegria de trabalhar com as questões de moda praia, né? Acessórios de moda praia. É isso que me deixa feliz,
né? E eu sempre fico pensando, qual é a próxima vez que eu vou à praia, né? Agora, então, estou desesperada, que faz muito tempo aí com essa pandemia que a gente não sai de casa, não viaja e não vejo a hora. Então, descobre seu nicho, você ama criança, ama bebês, então decoração é o seu forte, você quer trabalhar com a mesa posta, ou então você pensa em utilitários para quem trabalha, então mala para notebooks, mochilas, esse tipo de coisa. Ah, eu amo cama, mesa e banho, coisas para a cozinha, e enfim, você vai achar os acessórios de cabeça, então tem gente que trabalha com tiaras, com fivelas, existem muitos nichos, muitas coisas diferentes, tá? Então, capricha nos composês, capricha nas estampas, não precisa ser o colorido que a Renata gosta, né? Às vezes a sua persona é uma pessoa mais clássica, uma pessoa mais discreta, mas isso não impede que você faça um composê bonito, não precisa ser morninho daquele, se o dentro é verde, fora verde também. Você pode fazer composês bonitos, que tenham um bom apelo visual e tá dentro de um espectro ali, quem já me viu falando do círculo de cores, daquelas cores que transmitem é, tranquilidade, calma, que é o que a pessoa discreta gosta, né? Então você vai achar aí o que você gosta de fazer e te deixa feliz e que você tem um grupo de clientes que gosta e que vai consumir aquele produto, né? E o que mais você pode colocar que você agrega valor, tá bom? Então, por exemplo, ele estava levantando umas questões aqui hoje, né? O ano passado, eu fazendo todas essas coisas de moda praia, a pandemia chegou, primeira vez, nossa, que desespero, e agora, o que, que vai ser de mim, né? Era um nicho que eu trabalhava totalmente impedido de usar. Quem poderia usar minhas coisas? Só quem tivesse uma piscina em casa, né? Mas também ninguém ia comprar coisa nova numa fase dessa. Então, veio a máscara, que surgiu uma possibilidade de trabalho naquele momento. E aí a máscara se expandiu um pouco mais, vieram os porta-máscaras, depois, as pessoas começaram a falar assim: ah, tive cliente que falou assim, Renata, eu sei que já está fora de moda, já voltou à moda, mas eu queria uma pochete. Você não faz para mim? Porque hoje a gente tem que sair, tem que passar o álcool na mão, tem que fazer tanta coisa, não dá para ficar segurando bolsa. Eu falei, claro, fiz uma pochete para ela e comecei a desenvolver essas bolsinhas pequenas, porque a tiracolo você coloca, fica com a mão livre. Aí a bolsa tem que ter um lugarzinho para você vir com aquele coisinho e prender o álcool gel. Você faz uma bolsa, tem que ter um bolsinho separado, mais fácil, para colocar o pacotinho da máscara, né? Então, são coisas que vão necessidades que vão surgindo com os tempos, né? A gente nunca imaginou que ia vir uma pandemia dessa. E o que, que as pessoas fizeram? Ficaram em casa. Então, muita gente que nunca ficou em casa, nem sabia o que, que era ficar em casa, passou a ficar meses sem sair de casa. Então, as pessoas começaram a dar mais valor para as roupas de mesa, comprar toalhas de mesa. Eu vendi muita toalha de mesa, jogo americano, tudo que relacionado à mesa, a cozinha, né? Vendi muita pantufa, porque as pessoas no home office, no inverno ali, de pantufinha no pé, né? Estava em casa, mas com conforto. Tudo isso porque para suprir um momento ruim, difícil, mas as pessoas procurando coisas, tendo necessidade. Não é só frescurite, ai, quero uma pantufa bonita e tal. Não, tá frio, preciso ficar em casa, né? Preciso aquecer meus pés. Muitas pessoas, sabe, que chegaram para mim e falaram assim, Renata, eu me dei conta de que eu não tenho toalha de mesa decente. As que eu tenho estão todas rasgadas ou manchadas, estão velhas, e eu nem tinha me dado conta, porque as crianças comem na escola, eu como na rua, fim de semana a gente sai muito, e as pessoas começaram a perceber que realmente estavam em falta esse tipo de coisa. Então, mais para frente pode ser que surja uma outra coisa e você tem que estar ali atenta a essas coisas para pensar que produto eu ofereço para essa pessoa e que eu resolva um problema que ela tem, né? Então, quando a gente fica assim, eu lembro que lá lendo a pesquisa, muita gente fala assim: ah, eu não sei o que fazer para vender, eu não sei que produto colocar no meu ateliê, porque tudo que está lá já vendi e agora está tudo estagnado, parece que as pessoas não querem mais. O que, que eu faço de produto diferente? Então, eu preciso mudar meu nicho. Qual é o nicho mais rentável? Fazer bolsa dá dinheiro, mesa posta dá dinheiro. Gente, precisa vencer um pouco essa barreira do medo. Eu sei que é normal. Quem já está
fazendo e já tem malemar uma clientela ali que compra, e você fala, vou mudar de nicho, ou então eu estou lá fazendo os composê basiquinho, com aquelas estampas bem basiquinhas, e aí se eu mudar, esse povo não vai estranhar, eu vou perder as poucas clientes que eu já tenho. Olha só, vocês precisam entender que vocês também, não é só o produto que vocês estão fazendo ali, vocês têm que saber cativar, você tem que saber chamar ela para olhar o seu produto, você tem que chamar ela para mostrar, oi fulana, olha aqui que coisa nova que eu tenho no meu ateliê, chama ela no WhatsApp, conversa com ela, tira foto, mostra como é que usa, as estampas disponíveis que você tem, né? Um produto não vende só por si só, porque a estampa não é bonita, tem outras muitas questões relativas à venda, tá bom? Que você também precisa estar de olho em como é que faz, né? Como é que você apresenta, vou mostrar para ela como é que usa. Tudo isso envolve a venda, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês com relação à inovação, a minha cliente é muito clássica. Se eu chegar com uma bolsa dessa, de jeans, com uma alça amarela, é um mostarda, tá? Às vezes no monitor fica um pouco diferente. Eu não sei se ela vai gostar. Você está começando, você vai inovar agora, então você precisa se arriscar, mostrar os benefícios, mostra para ela em que situação ela pode usar um produto desse, né? De repente é uma advogada que usa roupa super clássica e tal, você vai mostrar para ela, assim, ó, mas não é para você trabalhar com essa bolsa. É num dia que você for passear, que você for ao cinema, que você tiver assim, assim, assim. Então, se você não se arrisca, né? Você vai continuar nessa situação e vai ficar reclamando para sempre que você não vende os produtos. Então, eu queria chamar a atenção para vocês, assim, imagine os grandes inventores, né, do século XX, principalmente, onde a indústria fez um grande boom, não tivessem inventado as coisas que inventaram, porque, ai, quem vai ser o louco? Pensa quando inventaram o primeiro carro, qual foi a reação das pessoas? Eu não subo nisso daí de jeito nenhum, o avião, né? Todo mundo fala assim, Deus, não vou subir numa coisa dessas, né? Pensa, eu só estou falando com vocês hoje porque teve um maluco lá atrás que inventou o smartphone e que brigou com os sócios, chegou a separar da empresa e voltou depois, e ele quebrou a cabeça, onde muita gente chamou ele de louco. Imagina querer fazer. Não vou entrar aqui em pormenores, porque eu não entendo nada de tecnologia a ponto de saber explicar o que ele queria fazer ou não. Mas foi taxado de doido, né? Abandonou a faculdade porque ele acreditava que aquilo que estava ensinando lá não era o que ele defendia, ele queria resolver problemas das pessoas. Então, Antônia, boa noite, bem-vinda. Então, não é porque a gente está trabalhando com tecido, porque é entendido como artesanato, que a gente não tenha que ter a mesma visão, tá bom? Você não deixa de ser empresária, você não é menor empresária porque você não é o Steve Jobs, porque você não é o Bill Gates, tá certo? Você só trabalha com produto diferente e um público diferente. Mas é essa visão do se arriscar, abrir a cabeça para coisas novas e diferentes, e sempre eu estou falando essa frase para vocês: coisas que resolvam o problema das pessoas. Então, Marine, bem-vinda, boa noite. Você tem que entender. Outra questão que eu até esqueci de colocar aqui, falar dessas coisas novas que surgiram, né, com a pandemia. Muita gente voltou a trabalhar depois que acabou o home office e com medo de enfrentar as aglomerações nos restaurantes. Então, começaram a levar comida para o escritório, para comer no escritório. E onde é que a pessoa leva comida? Precisa lá da bolsa térmica, né? Então, eu contei a história dessa aqui que eu fiz para minha filha, a bolsa térmica vai levar o almoço da pessoa para o escritório e tal. Minha filha queria uma para a escola, né? No caso, é outra coisa, mas usa ao mesmo tempo. Ela falou, mãe, eu não quero ficar carregando, não quero alcinha, eu quero usar que nem bolsa. Faz para mim uma alça comprida, então vê a necessidade. Por quê? Porque ela já carrega a mochila, ela tem que tirar o cartão para passar lá na catraca, ela tem que enfiar a mão no álcool gel lá. Então, ela não pode estar com as mãos ocupadas. Então, gente, vocês percebem que são pequenas coisas que criam as necessidades, vão suprir as necessidades da sua clientela. Então, aí vem o material. Eu vou fazer a alça, o mesmo material, eu vou fazer com um material também diferenciado para, né? De repente, se a pessoa está ali usando uma bolsa térmica, as pessoas estão achando que é a própria bolsa e ela vai para
trabalhar de bicicleta, imagina como é que carrega a bolsinha, né? Vale usar tiracolo, posso fazer uma estilo mochila, enfim, são esses olhares que vocês precisam ver e trazer os materiais, as ferragens que facilitam o uso disso tudo. Então, por exemplo, tem uma ferragenzinha aqui que é uma ponteira para não ficar aquela coisa arrastando, sujando. Aqui a gente tem, ela deu uma leve amarrada aqui porque ela quis menor, em vez de chegar e falar, mãe, diminui para mim, eu até preciso diminuir isso para ela. Então, eu tenho um passante aqui que me permite, porque eu também não sou boba, né? O que eu pensei? Eu faço isso aqui, eu gostei tanto dessa estampa que eu também posso usar. Então, usando aqui o passante, você regula a altura, pessoas diferentes podem usar o mesmo produto. Então, por quê? Porque existe um material, que é uma ferragem, que possibilita fazer isso. Se você faz uma bolsa, no caso essa, né? Você vai para lá, vem para cá e está aumentando, diminuindo a altura da alça da bolsa. Se você faz uma como essa, por exemplo, que é fixa, aí só uma pessoa usa, que essa eu fiz da altura certinha da minha filha. Então, são esses produtos que a gente usa, esses materiais diferentes que estão disponíveis por aí, que permitem que a gente faça coisas diferentes. Esse aqui, ó, é uma carteirinha de feltro que eu fiz, que eu acho que é muito prática, muito útil e é um produto muito bom, o feltro, quando você tem uma persona, um público mais jovem. Sabia que isso aqui é feito de garrafa PET reciclada? Então tem um número lá, não sei dizer agora, tipo 100 garrafas PET fazem uma placa de feltro, tem uma coisa assim. E é barato para você comprar, é rápido de costurar, porque, ó, de um lado ela é cinza, esse é um lado, e esse lado preto é o outro. Então, não tem que ficar costurando a frente, atrás, não desfia. Então, é esse tipo de coisa. E novidade, né? Por que a carteira tem que ser de couro, né? Não pode ser de tecido? Então, vamos fazer carteira de tecido. Quer ver uma coisa? Ó, eu fiz essa carteira sem ferragem nenhuma, porque realmente eu não queria. Esse eu fiz para mim. E o que acontece? Você vai ver um monte de carteira tem botão de ímã. Vocês sabiam que ímã desmagnetiza o cartão de crédito ou de débito? Sei lá. Hoje em dia a gente tem tanto cartão, não é? Então você vê o cartão do plano de saúde, tem também aquela tarja do supermercado, do não sei o quê, e aquilo estraga. Então eu sempre fico me perguntando, gente, como é que esse povo fica colocando ímã em carteira? Não pode, não dá certo. Então, são essas coisas que você tem que ir observando e criando produtos diferentes, né? Para você criar, gerar valor, gerar desejo no cliente em querer comprar o seu produto. Tá certo, gente? Então, fica aí a perguntinha. Vocês têm medo de começar a fazer os produtos da maneira de vocês, começar a pensar nas cores que vocês querem usar, no tipo de tecido que vocês querem usar, os composês que agradam vocês, os elementos extras que vocês podem trazer. Às vezes eu estou falando umas coisas aqui, mas você pode fazer uma bolsa com uma alça de crochê, por exemplo, de uma outra coisa que não tem nada a ver com a costura, né? E aí você traz coisas novas para o seu negócio. Então, assim, se já teve esse medo, começa a afastar um pouquinho o medo e tudo é um treino. Não quer dizer que você vai fazer a primeira peça e já vai colocar à venda. Olha, você usa, daí você vai tirando suas conclusões, precisa acertar isso, não ficou tão bom o tamanho, esse material não é durável, então não vai ser legal eu vender. Então, tudo isso é um teste e vai buscando entender o que é que o seu cliente está procurando, que às vezes nem ele mesmo sabe. Então, converse sempre com ele, pergunte o que ele gostaria, por exemplo, de ver no seu ateliê que ele nunca viu, né? Essa conversa, quando ele percebe que você está preocupada com o que ele está achando, é muito legal. Ele cria essa conexão com você, ele vai entender que você não está ali só querendo empurrar coisa para ele comprar e gastar dinheiro, né? É muito além disso, vira quase que uma parceria. Você ajuda ele, ele te ajuda, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Escreve aí para mim se vocês gostaram desse conteúdo de hoje, se vocês já
tem pensado nos produtos que vocês estão fazendo com essa visão dessas coisas que eu falei hoje, tá? Compartilha essa live com outras pessoas, com aquela amiga artesã que você sabe que também tá lá com um monte de tecido ou de peça já pronta, encalhada, não consegue vender, né? Para ela também poder ter essa arrancada diferente, né? E poder fazer coisas novas, tá? E aí comenta, né? Se você também estiver assistindo essa aula gravada, você pode comentar aí o que você está achando, porque isso me ajuda. Rosita, bem-vinda, boa noite. Isso me ajuda a trazer outros conteúdos para vocês e poder tá aí tirando dúvidas, sanando coisas que vocês, principalmente tirando o medo de vocês de fazer coisas novas, tá bom? Então dá um like aí, vamos botar um coraçãozinho para mais pessoas poderem ver e avisar que amanhã é sexta-feira, então é a nossa última aula de aquecimento, tá bom? A 10ª para a Semana da Costura Criativa. Chegou agora, não sabe do que eu estou falando? Começa segunda-feira, dia 25, vai até dia 29 de outubro. É um evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou fazer para você que está aqui entrando no mundo da costura, para você que está procurando uma fonte de renda, que você quer complementar a renda da sua família. Ou então você vai falar assim, ah, mas não me encaixo nessas coisas não. Olha, tem muitas outras situações que servem para você. Pode ser que você tenha um trabalho, ou você só queira ganhar uma coisa a mais, você já curte a costura, então vai ser um trabalho extra, você vai falar assim, poxa, mas eu vou trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, eu vou trabalhar de noite, mas é uma coisa gostosa de fazer, prazerosa, que te dá uma renda extra para realizar um sonho, para, sei lá, o sonho da casa própria, eu quero trocar de casa, eu preciso de carro, né? Quantas não me responderam? Ah, eu preciso de um carro porque eu tenho necessidades específicas e eu quero terminar minha casa, eu quero coisas para os meus filhos, a educação deles. O sonho é de vocês, mas o que eu posso dizer é que, assim como a costura realizou muitos sonhos meus e ela é quem gera renda para mim, ela pode ser isso para vocês também, né? No caso, às vezes que foi o meu, estava muito cansada com a minha rotina. E aí, trabalhar para mim já não estava sendo o que eu queria. E aí, a costura me permitiu tudo isso. Permitiu que eu fizesse uma coisa nova que me fizesse acordar todo dia feliz e fazer as coisas que eu gosto. Lembra que eu falei lá da moda praia? Então, estou sempre olhando essas coisas que eu gosto muito. Então, gente, a costura criativa pode aí resolver a sua situação, né? Deixar, por exemplo, que você não fique mais dependendo de alguém, por exemplo, pedir dinheiro para o marido porque viu um vestido bonito na loja. Então, tudo isso a costura criativa pode te dar sim. As pessoas têm em mente que é um artesanatinho que a pessoa faz lá como passatempo. Também, se é o seu caso, pode vir, segue aqui, consome os conteúdos que também tem muita dica de costura para você. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, dedicando o tempo que vocês têm aí, que eu sei que é corrido, para mim, para parar para me ouvir.